Pronto. Então nós estamos aí trabalhando em alguns aspectos. No ano passado, eu só deixei, a gente acabou pensando o seguinte, né? Quando a gente pega, então a gente estava discutindo a questão do campo vetorial e da função de onda. A gente vai querer trabalhar alguns aspectos ligados à construção da cinemática, vamos dizer assim, das partículas massivas de espinho. Então nós temos visto o seguinte, eu vou omitir o tio de todas as funções de onda no espaço dos momentos. Então está implícito. Então a gente viu o seguinte, no referencial, quer dizer, o campo vetorial massivo, carregado, aqui independente de ser neutro ou de carregado, a gente está olhando só o aspecto da massa. Então a gente tinha um campo vetorial massivo, tipo Broca, né? Então esse campo satisfaz essa equação dá origem à condição subsidiária, e aí a condição subsidiária reinserida nessa equação nos dá a condição de Mellanbertiano mais N2 igual a zero. Então a gente obtém aqui a condição de Maxwell. E, na verdade, aquilo que mostra a cinemática do spin está aqui. Na verdade, essa equação aqui, ela está dando para nós, né, é aqui que a gente vê como é que fica a relação entre a componente zero e a componente o que a gente tem aqui essa equação fica a energia W0 menos P mais W igual a zero. A gente já tinha explorado isso, não vou retomar, estou aquecendo aqui. Aí a gente viu na aula passada que se a gente vai para o referencial de repouso, então se a gente pegar a função WI no referencial de repouso, como a gente falou, essa equação no referencial de repouso P é zero, então é N, então W0 é zero. Então no referencial de repouso, a gente vê que esse campo tem 3 graus de liberdade associados, né, a componente aqui, vamos chamar de, eu tinha chamado de S, né, o W0. Mas o que tem é que no referencial de repouso, nós temos um vetor especificando a configuração. Então tem um vetor tem 3 graus de liberdade. Então, os 3 graus de liberdade. Então, se por acaso eu quiser escolher, né, na verdade, eu vou escolher os estados de spin, quer dizer, na verdade, os 3 graus de liberdade estão ligados às polarizações. Eu posso escolher esse vetor, né, de tal maneira que ele seja autovetor da matriz do momento angular, né, do momento do spin, então, do operador do spin. Então, ele vai ser autovetor de SZ, com alto-valor mais 1, 0, menos 1. Então, nós vamos ter esse vetor 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, são 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. São os 3 vetores de base que dão spin mais 1, polarização 0, spin menos 1. Aí a gente fez uma transformação, aí fizemos a discussão da transformação de Lorentz, fizemos uma transformação de Lorentz de um boost genérico. Então, falando o seguinte, se nós temos um referencial, tipo referencial do laboratório, né, onde a partícula está se movendo no momento P e energia é, a velocidade dela, beta, é P sobre R. Né? Então, sabe que eu estou a partícula, o referencial de repouso dela é o referencial do qual ela está se movendo com essa velocidade beta. E aí a gente fez o boost da solução e a gente viu então o seguinte, o WI no referencial do laboratório, então essa solução aqui, esse WI agora visto no referencial do laboratório, na verdade aqui é o boost, vamos botar assim, lambda mini, na verdade é isso aqui, é o lambda mini atuando no WI do referencial de repouso. Então, a gente fez a transformação e obteve o WI. Então, nós obtivemos na aula passada esse WI. Ele adquire agora uma componente zero, que é o boost, na verdade, do spin. Então, dá isso aqui para nós. Tá? E sobre M. Escalar. O W0, que é a solução no repouso. Eu sei que no referencial de repouso ela está com aquela configuração de spin. Então, no laboratório,
componente temporal, eu tinha chamado de S na aula passada, né? Eu tinha chamado de S. É isso mesmo. E no referencial, a parte espacial, ela vai ficar o S, que é a solução no repouso, mais ficava assim, 1 sobre N, E mais N. A gente fez as simplificações, né, que podia fazer, e aqui fica T, escalar S. Então essa é a solução no referencial do laboratório, né? E aí então, essa solução aqui, ela tem que ser solução que satisfazer essa equação. No referencial de repouso, ela naturalmente satisfaz essa condição, porque o P0, o P é zero, no referencial de repouso, o momento é zero, e a energia é N, então fica N vezes 0 igual a 0. Agora, no referencial do laboratório, que a gente vai ter que pegar essa equação, vamos pegar P0, que é a energia, a gente tem que pegar E vezes W0 no laboratório, menos P, escalar, né? W no laboratório. Vamos trabalhar isso aqui então. Então, o W0 é o E. Então, nós vamos ter aqui E sobre N, P, escalar, S, opa, na verdade é quer, né? E sobre N, tá certo. E sobre N, P escalar, S. Então, é a primeira parte, né? Depois, nós vamos ter aqui menos P escalar S. E depois vamos ter aqui menos um sobre N, é mais N. Aí vou ter P escalar S. Tá aqui. E aí vou ter esse P escalar S. Não, aí vai ficar P2, né? Vai ficar P escalar isso aqui. Então vai ficar P ao quadrado. Simplesmente multipliquei esse produto escalar. Muito bem. Mas vamos pensar o seguinte: P ao quadrado é 2 menos N2. P ao quadrado, P ao quadrado aqui, é 2 menos N2, ou seja, é menos N vezes E mais N. Então esse E mais N aqui, está aqui no numerador, vai cancelar esse P sobre E mais N. E a gente vai ter, pode fatorar o P escalar S aí. Então a gente vai ter o seguinte coeficiente: E sobre N menos 1 menos E menos N sobre N. P escalar S. Então isso aqui fica esse E vai cancelar esse menos E, e esse menos N vai cancelar esse. Então isso aqui é zero. Então, como a gente esperava, tá? Isso aqui deu zero. Então, realmente, essa solução é a solução dessa equação aqui no espaço, né? No espaço dos momentos, no referencial do laboratório. Seria, então, o análogo, né, de uma solução Então, a gente pensa o seguinte: no referencial de repouso, eu sei como é que está o spin. Se eu conheço o spin no referencial de repouso, no referencial do laboratório, o spin não é o mesmo que no referencial de repouso. O spin se mistura, né, com o momento. Mas eu tenho a solução. Então, essa solução aqui faz o papel daquela solução que a gente conhece da equação de Dirac, de solução de energia positiva. A gente tem uma solução no referencial em movimento. Então, basicamente, o que a gente fez foi o boost da solução.
no referencial de repouso. Então a gente pode agora, se quiser, e aí a gente já tinha falado sobre isso, eu lembro até que o Léo tinha feito uma observação, que é o seguinte: se a gente vai apagar isso aqui, se eu pegar essa solução, vamos dar uma olhadinha só na solução para ser rapidinho. Aqui, se a gente pode, esse pedaço, vamos trabalhar só esse pedacinho aqui, de forma toda rápida, que a gente pode fazer aqui. Isso aqui fica 1 sobre M. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos escrever esse vetor aqui como módulo dele vezes o versor. Então vai aparecer um P ao quadrado. Eu posso escrever esse termo aqui no numerador, esse módulo de P ao quadrado, e aí o versor da direção do movimento, escalar S, e o versor da direção do movimento. Tá certo. Então, P2, né, é 2 menos M2. Então, isso aqui é 2 menos M2. O E mais M cancela, então a gente vai com o seguinte: fica E menos M sobre M. E aí, isso aqui é P chapéu, é da ordem de 1, é o versor, escalar spin, escalar P chapéu. Esse aqui é o spin no laboratório, né? No referencial de repouso. Então, é sobre M menos M, isso aqui é sobre M, é o fator gama. Né? Energia relativística é M gama, MC2 gama. C1, então é sobre M é o gama. E M sobre M é 1. Então isso aqui fica gama menos 1. P escalar S. Então esse gama aqui é 1 sobre raiz quadrada. Isso aqui é 1, né? Então esse fator desse gama aqui é o nosso famoso 1 menos beta 2 a menos meio. Então, se a velocidade for baixa, se eu estiver na situação não relativística, quando eu expandir isso aqui, o primeiro termo que vai ter vai ser de ordem, vai ter o termo de ordem 1. Então, isso aqui vai ficar alguma coisa, se eu expandir em potências de V sobre C, isso aqui, então, o primeiro termo aqui dessa expansão, né? É gama menos 1, menos 1. Então, o primeiro termo da expansão é 1. 1 menos 1 dá 0. O segundo termo da expansão, 1 menos beta 2 elevado a menos meio, é 1 meio de beta 2. Então, esse termo aqui já é de ordem V sobre C ao quadrado. É 1 meio de beta 2. P escalar S. Então, isso aqui é o V sobre C. Então, quer dizer, esse termo aqui, de qualquer maneira, ele é de ordem V sobre C desse. Esse termo aqui é dominante. E esse termo aqui é P sobre M, né? P sobre M é beta, né? Porque P é MV gama, né? Então esse termo aqui é de ordem V sobre C. Se fizer a expansão, né? Isso aqui é a própria velocidade, né? Beta escalar S. Então esse termo aqui é de ordem V sobre C, esse termo é de ordem 1, e esse termo é de ordem V sobre C ao quadrado. Só para a gente ter ideia, né? E se a gente quiser, por exemplo, olhar a corrente, ver a aproximação, pegar um limite não relativista, a gente esteja a ideia. Mas o que a gente estava querendo era tirar a função de onda genérica. Quer dizer, esse resultado aqui é o análogo do spin 1 daquele resultado que a gente conhece da equação do Dirac. Então, na equação do Dirac, a solução de energia positiva, o momento P, né? Energia é, tá? Energia é o momento P e o spin que é dado no referencial de repouso. Isso aqui é o boost da solução que eu elevo no referencial de repouso. Tem spin apostral, isso aqui é o spinor pelo referencial de repouso. Tem spin para cima, spin para baixo, e aqui ficava aquela combinação sigma escalar P sobre E mais M. Então essa solução aqui é o análogo dessa solução. E aí a gente observa o seguinte, que aqui o componente importante é essa aqui. Isso aqui é o que está no referencial de repouso no caso do ferro. Isso aqui é o que está no referencial de repouso no caso do spin 1. E aí a parte que vai depender do spin está aqui. Sigma escalar P. Aqui aparece, ó, no fundo é isso aqui. O S faz o papel do sigma, no caso do spin 1, e o P está aqui.
Só que aqui, talvez seja pelo efeito de ser uma equação de segunda ordem, eu tenho um outro peso, eu tenho alguma coisa de ordem de 2. Então, só para chamar a atenção, fazer o paralelo. Né? Podia fazer Oi? Recapitular em quê? Não, no caso de Iraque, isso aqui. Isso. Quer dizer, então, no caso que você tem o spin meio. Isso, tem o spin para cima ou para baixo, no referencial reposo. Então, no referencial reposo, você prepara a partícula, né? A gente viu que as soluções de energia positiva no referencial de repouso são 1, 0, 0, 0, que é espinhar, ou 0, 1, 0, 0. Então, isso aqui, quer dizer, o nosso psi é uma combinação linear desses dois estados. É um alfa, 1, 0, 0, 0, mais um certo beta, 0, 0, 1, 0, ou 0, 1, 0, 0. Então, isso aqui é a solução no referencial de repouso. A solução no referencial de repouso é a combinação linear dessas duas soluções. A solução mais geral no referencial de repouso é uma combinação linear dos dois spins A e Δ. Então, se eu conheço a solução no referencial de repouso, né, que aí eu chamo isso aqui genericamente, então a estrutura da solução do referencial de repouso é isso aqui, é sigma 0, 0, 0. Ou sigma 0, é um estilor de duas componentes, 0, 0. Na verdade, é isso aqui, né? É um alfa, na verdade, a solução do referencial de repouso é isso aqui, alfa, beta, 0, 0. Então, isso aqui é uma combinação desse tipo de spin up e spin down. Então, se eu tenho isso aqui que eu chamei de psi, então, se eu tenho essa solução aqui no referencial de repouso, usando a equação de Dirac, usando a informação ao schema, fazendo a equação de Dirac, a gente mostra que o espinor de baixo, ele é a função do espinor de cima. Isso independente de ser limite baixamente relativista ou não. Isso é como a equação de Dirac, na representação de Dirac, se escreve. Então, a gente mostra que, se eu conheço a configuração de spin no referencial de repouso, eu conheço a função de onda em qualquer referencial onde o elétron esteja se movendo com velocidade P sobre E, no momento P, energia é. Eu conheço o spin no referencial de repouso. Então, é isso aqui. Agora, no nosso caso, é a mesma coisa. A partícula está no referencial. Nada a ver com a energia negativa. Não, não tem nada a ver. A função de energia positiva. Aqui no referencial de repouso, e aí tem o spin. Pode ser a combinação linear. Então, como isso aqui é um vetor, tem 3 componentes independentes, então esse vetor S, né? Ele pode ser alfa, 1, 0, 0, mais beta, 0, 1, 0, mais gama, 0, 0, 1. Eu sei isso aqui, tem spin mais 1, isso aqui spin 0, a projeção é a componente Z, e a componente Z é menos 1. Então, se eu pegar esse S, para mim é essa a solução aqui. Né? Então, esse S aqui, eu tenho as 3, tenho um alfa, um beta e um gama no referencial de repouso. Aí eu faço o boost disso, pego o referencial do laboratório e dizer, isso aqui é o análogo de spin 1 dessa solução. Eu sou um cara mais novo. Vou fazer experimento, não sei se eu tenho as coisas. Eu pergunto, o cara experimental, essa forma que está dizendo aqui, que eu só posso ter spin meio up e down e não tem outra função que eu quero fazer. Você só tem, quer dizer, o elétron só tem 2 graus de liberdade no spin. O spin dele pode estar numa direção ou noutra direção. Se você fixar uma direção no espaço, você escolhe uma direção no espaço. Isso que ela quer dizer. Isso que ela quer dizer. Agora, essa do pós. Agora, não, a do pós é outra solução. Se eu quiser pegar a solução do pós, já é o contrário. A solução do pós no referencial de repouso é 0, 0, 0, 1. Esse tem spin up, referencial de energia negativa, e esse aqui tem um spin down. Então, isso aqui seria uma solução de energia negativa, um spin up, e esse aqui é uma solução de energia negativa com um spin down. Agora, só que se a gente já sabe da teoria de Dirac, a gente já sabe como passar da solução do elétron para a solução do pós. Se eu conheço a solução do elétron, né, usa faço uma transformação de CPT em cima da função de onda do elétron, que eu ganho a função de onda do pósitron. A gente fazendo aquela transformação, a gente sabe, então, ou você constrói a solução do pósitron explicitamente, mas você pode sempre construir a solução do pósitron a partir da solução do elétron, aplicando CPT em cima da solução de energia positiva, você ganha uma solução do pósitron. Você passa da partícula para a antipartícula. Então, professor experimental, o que significa aquele signo aqui? Isso aqui significa como se você souber que
Você é experimental, está no laboratório, você não está no referencial de repouso do elétron. Então, se o elétron tem essa, se o elétron do referencial dele está com espinhar ou espindal, essa função de onda está dizendo. Isso está dizendo o seguinte, que no referencial do laboratório, você vai ver essa componente que não existia no referencial de repouso do elétron. Aqui no laboratório, você vai ver o spin dele não está nem mais rápido, não está ao longo da direção Z. Porque quando você pega o operador de spin e aplica em cima dessa função de onda, essa função de onda deixa de ser autovetor. Quer dizer, quando você pega o operador sigma Z, que lá na teoria de Dirac, na representação de Dirac, é sigma Z, 0, 0, sigma Z. Então, isso aqui é o operador de spin, a componente Z do spin na representação de Dirac. Se você aplicar isso aqui a 1, 0, 0, 0, ou a 0, 0, 1, 0, 0, significa que esse estado é autoestado desse operador. Mas quando você pega esse operador aqui e aplica em cima dessa solução, essa solução já não é mais autovetor, autoestado desse operador aqui. Ou seja, no referencial do laboratório, se o teu spin é arc no referencial de repouso, no referencial do laboratório você vai ter uma combinação de spin, arc e down. Quer dizer, o movimento, ele mexe no spin. O spin já não é... Se você prepara o spin no referencial de repouso da partícula, no referencial do laboratório, o estado não é mais um estado de autoestado de spin. Mas eu digo, se já não tem espinhaco e down... Ou down. Não, eu estou dizendo isso, se você escolher um spin up aqui, se esse cara aqui tem spin up, então isso aqui é 1, 0. Então aqui você vai aplicar esse operador no 1, 0. Quer dizer, a solução seria essa. Uma solução de spin up no referencial do laboratório. 1, 0, 0, 0. Isso aqui é referencial, é a solução de spin up no referencial de repouso. Aí você faz o boost para ir para o referencial do laboratório. Você agora vai querer escrever essa solução no referencial do laboratório. Então, no referencial do laboratório, a solução é 1, 0. Aí você vai ter que atuar com esse operador aqui, que é PZ, PX, vou botar aqui PX menos IPI, chamado P menos, aqui é P mais, e aqui é menos PZ. Isso aqui é atuando menos 0. Então, isso aqui vai ficar PZ sobre E mais N, e aqui P mais sobre E mais N. Então, essa solução aqui é a representação, é a medida no laboratório dessa função de onda do referencial de repouso. É o boost, quer dizer, se isso aqui está sendo referencial de repouso, quando esse objeto aqui começa a se mover com velocidade v, o cara que está parado, vendo isso aqui passar com velocidade v, vai ver isso aqui. Então, isso aqui é esse objeto se movendo. Então, eu estou aqui no laboratório, eu vou ver esse cara vindo para cá com velocidade v sobre E, vou ver, né? Velocidade v, está vendo embora. Então, quando esse cara aqui começar a se mover, se ele está parado, eu estou parado, ele está parado, eu vejo isso. Mas agora ele começa a se mover, eu estou parado e vejo ele passar. Aí ele vai desenvolver essa função de onda. E essa função de onda aqui, já agora, não é mais autoestado do operador sigma Z, o operador SZ. Então, do momento que ele começa a se mover, o spin dele já não está nem mais rápido nem tal. É uma combinação linear de dois estados. Quer falar, Léo? Eu acho que está dando uma meio confusão ainda. Porque o S teu não é o spin, faz o papel do psi. Faz o papel do psi. O meu S está fazendo o papel disso, isso mesmo. O meu S está fazendo o papel disso. Isso é o meu S, e aqui, ó, o P escalar S está aqui, ó, o P escalar sigma escalar P sigma está aqui, ó. Isso aqui está fazendo o papel disso. O S não é o sigma. O S não é uma coisa de pau. O S é isso. O S é o estado de spin, é isso aqui. É spin up ou down. Então, esse S aqui pode ser spin 1 na direção Z, spin 0 na direção Z, ou spin menos 1 na direção Z. Meu S pode ser isso. Ou seja, no referencial do laboratório, eu posso ter essa solução, spin 1 na direção Z, spin 0 na direção Z, ou spin menos 1 na direção Z. Meu S é uma dessas três coisas, ou uma combinação linear delas, mas é um estado. Meu S não é um operador. Meu S é uma função de onda. É uma função de onda que dá o estado de spin no referencial
referencial de repouso. Não é o operador sim. Aí isso foi talvez bom você falar, Léo, para mim não estava nem pensando nisso, mas pode confundir realmente. Isso aqui é um vetor, é um estado, que é o psi. Psi é um vetor, só que é um spinor. É um estado de spin na representação espinorreal meio. Isso aqui é um estado de spin na representação vetorial, representação de spin 1. E o operador de spin é o psi. O que não fica claro aqui nessa função de onda é o aparecimento direto da matriz de spin. Isso que eu quero colocar agora para vocês. Eu ia fazer um cálculo, eu acho que no fundo você já fez no semestre passado, mas eu vou querer fazer de uma maneira, eu acho que é um pouquinho diferente do que você fez, se você depois me disse se é igual ou não, que é, eu trabalhei umas coisinhas aqui para repassar com vocês. Então, isso é a primeira parte, era só ver a estrutura da função de onda no referencial do laboratório. Só fazer uma pergunta. Você tem, a primeira pergunta, você tem partículas de spin zero, sou laboratorista, né? Tem partículas. Se eu tenho uma componente de spin zero aqui, ou você, na verdade, é meio enganoso. Só tem uma. Só tem spin 1. Só tem spin 1 e ele tem uma projeção. Isso, exatamente. Eu tenho uma projeção zero do spin 1. O meu spin 1 ele pode ter projeção mais 1 ao longo do eixo dos eixos, projeção 0 ao longo do eixo dos eixos ou projeção menos 1 ao longo do eixo dos eixos. Essa solução em particular tem projeção 0. Então, eu tenho projeção 0 de spin 1, mas eu não tenho spin 0 aqui por causa disso. A questão sempre é bom, mas vai para o referencial de repouso. Quando você vai para o referencial de repouso, fica claro qual é a solução. O W0 é 0. Mas o W0 é que é a componente escalar. Quando você olha o spin do ponto de vista do SO3, o W0 é um escalar. Você pega esse quadro vetor. Quem é o quadro vetor? O quadro vetor é o W0 e o W. Esse é o quadro vetor. Então, isso aqui é um escalar de rotações. Isso aqui é um vetor sobre rotações. Então, isso aqui é a componente de spin 0. Isso aqui é a componente de 1. Então, aqui tem uma componente, uma componente escalar do ponto de vista do SO3. E isso aqui é uma componente vetorial. Quando você vai para o referencial do laboratório, devido ao fato da partícula satisfazer essa condição, porque ela tem massa, se fosse o fóton, não. O fóton não satisfaz a essa equação. Então, para o fóton, você não pode dizer que o A0 é 0. O W0 do fóton é 0 por uma escolha de gauge. Aqui não tem simetria de gauge. Porque eu tenho a equação de movimento. Essa condição subsidiária, no referencial do laboratório de repouso, ela me mata a componente W0. No referencial de repouso, W0 é 0. Então, você matou a componente. Simples, fazer outras coisas. Não precisa fazer mais nada, só isso. Se você tivesse uma Agora, você faz um boost da parte de spin. Então, você tem 3 graus de liberdade. Você tem 3 graus de liberdade indiscutivelmente. Oi? Agora, se você tivesse modificado aquela equação do movimento, tendo uma fonte, uma direita, sim. você quebraria essa. Você vê, se você tiver do lado direito uma fonte que não é conservada, aí você não tem mais que deveria. Se você tivesse isso aqui, aí se você disser essa corrente aqui é conservada, então de qualquer maneira, dmi do WI é 0, se isso aqui for conservado. Mas se essa corrente aqui não for conservada, dmi WI é 1 sobre M2 dmi JI. Certo? Mas se essa corrente é conservada, de qualquer maneira você tem que estar acoplando o spin 0. Mas se não tivesse. Se não tivesse, aí você estaria propagando o spin 0. A interação, ela acende o spin 0. Fala aí. Não, que alguns minutos atrás a gente já mostrou que se pegar a solução do laboratório, satisfaz a condição subsidiária. Satisfaz a equação subsidiária. Então, você satisfaz para concluir. Isso? Oi? Não, fala, Léo, fala alto, que o pessoal do Brasil Não. Léo, superstar. superstar. É que alguns minutos atrás a gente pegou a solução do laboratório, colocou na condição subsidiária e mostrou que satisfaz. Então, mesmo no referencial do laboratório, só tem espinho propaganda. Isso. E essa condição, isso que o Léo falou, essa condição aqui é verdadeira também no referencial geral, qualquer referencial. Então, isso que mata os spin 0. Definir lá como gabinete, é igual a 0. Exatamente. Então, você matou a componente escalar. A condição subsidiária que está te matando a condição. A componente escalar. Eu acho sempre mais fácil, quando você está com um campo massivo, vai sempre para o referencial de repouso. Porque se você vai para o referencial de repouso, você elimina qualquer coisa ligada ao movimento. O que você vê no referencial de repouso é a partícula nua e crua, com as propriedades que ela tem.
com a carga, com o spin, com a massa. Porque se você olhar essa solução aqui, como o Léo falou, se você não aplicar a condição subsidiária, você não sabe se isso aqui tem, se o PI WMI é zero. Em princípio, olhando assim, você faz o cálculo e você vê PI WMI é zero, como deveria ser. Então isso é satisfeito. Mas você olha essa equação assim, só olhando isso aí, você fala, poxa, tem uma componente W zero, então o spin zero pode estar presente. Mas você fala, não, não. Na verdade, você vê, olhando para isso aqui, você vê P movimento. O que é intrínseco da partícula? Que é independente do movimento? É isso aqui. Então todo grau de liberdade está aqui. P, se eu fizer P igual a zero, é uma questão de eu botar a partícula para andar ou não. Então isso não é um grau de liberdade. O que é grau de liberdade é aquilo que existe se a partícula está parada ou está andando. Se ela tem spin 1, não importa se ela está andando ou está parada. Se ela tem carga elétrica, não importa se ela está andando ou se está parada. Se ela tem massa, não importa se ela está andando ou está parada. Então você vê que essa solução, se você olhar para essa solução só e não fizer nada, é de se esperar que você diga, bom, tudo dessa solução só tem uma coisa livre, solto, um parâmetro que eu posso manipular à vontade, que é o S. Ter o estado de movimento. E é energia. Então isso é alguma coisa que vai depender do estado de movimento. M é massa. Então a única coisa solta que eu tenho ali é o S. Então eu devo mexer no estado da partícula, mexendo nesse S. Então eu tenho 3 graus de liberdade. Eu tenho S1, S2, S3 para mexer. Então você diz, então, o número de graus de liberdade é 3. Se é 3, é porque o spin deve ser 1. E aí você vai, de fato, você bota P0, W0 menos P escalar W, verifica que é 0, ou seja, isso aqui, essa solução satisfaz isso aqui. Então isso está dizendo que você está eliminando em qualquer referencial o spin 0, certo? Bom, a mesma coisa aqui do elétron. Bota o elétron em repouso. O que sobra é isso. Se você olhar para essa função de onda, isso aqui é estado de movimento, isso aqui é operador de spin, isso aqui é energia, isso aqui é massa. A única coisa que é solta para você manipular é isso aqui. Então todo grau de liberdade do elétron está embutido aqui, ou seja, isso aqui é um vetor de 2 componentes. Você tem 2 graus de liberdade para você mexer. Certo? Está claro o conceito então? É isso que eu queria chamar um pouquinho a atenção. E na aula passada a gente não chegou a apurar em detalhes isso aí. Depois eu vou deixar uma variação disso aqui, que é... Já estou confundindo. No nosso trabalho, a gente fez os potenciais do campo massivo. Você na sua tese, Luiz, até me esqueci. Na tua tese você estudou também, estudou o acoplamento do rank 2 com o rank 1, não foi? A massa topológica, né? Então, depois aqui uma questão sobre isso que a gente pensar aqui, eu acho que não ficou resolvida ainda. Bom, muito bem. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar na partícula de spin livre. Então, a gente sabe que a partícula de spin livre é descrita e carregada. Em princípio, carregada. Vamos pensar num campo vetorial massivo carregado. Então, vamos dizer assim, massivo e carregado. Carregado para nós significa complexo. Carregado com segunda simetria de fase. Então, vamos dizer que a coisa esteja assim. Então, a gente colocou o seguinte: a gente sabe a equação de movimento, continua sendo a mesma, dI WI mais M2 WI igual a 0. Aquela equação vale tanto para o dado como para o dado do estado. E a gente sabe que sabe que esse campo aqui, se ele tem simetria 1, uma simetria de fase 1, ele tem associado a ele uma corrente neutra. Mas a corrente é dada por um I, vemos esse fator I aqui, ela é W mini estar. I eu vou dar só os passos aqui, eu não vou fazer todos os cálculos, porque tem cálculo que assim é só álgebra pura, então eu só vou indicar. Então temos isso aqui é uma corrente, isso aqui, justamente o I está aqui, porque isso aqui fica uma coisa real, esse número, esse vetor, menos o conjugado complexo dele, aí essa parte imaginária está aqui. Vamos só chamar a atenção nisso. E aí, claro, esse cara aqui satisfaz a equação de movimento que nós já conhecemos. Vamos passar isso aqui para o espaço dos momentos. Vamos olhar assim. Então, no espaço dos momentos, nós temos o seguinte: a equação é dI W mini. Então, vamos fazer o seguinte: vamos adotar essa seguinte
convenção para transformar para representação em Fourier. O WI, vou botar assim, né? Vamos usar essa convenção no espaço de Fourier. Aqui então eu vou ter WI ativo de T. Então aqui é menos Tx. Então eu vou usar isso aqui como sendo a minha integral de Fourier do W. Então vamos usando isso aqui. Então essa equação aqui, que é dmi WI mais M2 WI igual a zero. Se eu passo para o espaço dos momentos, então esse dmi aqui vai virar menos I dmi. Então nós vamos ter menos I dmi WI mais M2. Agora estou no espaço dos momentos. Então aqui eu vou botar o tiozinho, só para poder dizer que a gente está. Isso aqui é o momento T, né? E aí, é claro, esse W tio mini de P é menos I, que na verdade, então, claro, não precisa nem chamar muito. Estou pensando, é só para lembrar, esse W tio mini de T é menos I P mi W tio mini de T mais I P mi W tio mini. Tudo no espaço de Fourier. Eu só estou querendo fixar as convenções que a gente vai usar para a gente poder acertar as coisas. Fazer o seguinte agora. Então, vamos usar essa. Então, se eu agora quiser pegar, deixa eu pegar um instantinho só. Se nós pegarmos, então, a equação conjugada dela, vamos supor, de pegar agora a equação do conjugado complexo, né, que é W mini estar. Mini estar. Tirar o conjugado complexo dessa equação no espaço de Fourier vai aparecer mais I. Que é quando eu fizer o conjugado complexo aqui, vai aparecer mais aqui. Então essa equação vai ficar IPI. Aí aqui nós vamos ter W mini tio estar P. 2 W tio está W tio está igual a zero. Só para a gente fixar o que a gente falou. Se a gente precisar dessa equação no espaço dos momentos é isso, e essa equação no espaço do momento difere aqui por um sinal mais. Vamos escrever rapidinho aqui a corrente. Também, no caso do W estar, a gente normalmente põe um pelinho. Oi? É outro P diferente do. Se a gente usar a mesma equação, né? Se a gente tiver um multiplicando o outro, sei lá, o que a gente vai fazer agora. Aqui são livres, então eu posso usar o P para os dois. Mas se os dois estiverem na mesma expressão, é claro que não. Então, justamente isso vai acontecer. Se a gente pegar a corrente, a gente tem o produto dos dois no mesmo lugar. Então aqui eu tenho, se eu quero chamar a atenção, W, isso aí no espaço das configurações. W está, W menos W está. Bom, então pensar o seguinte, se eu quiser olhar a versão em Fourier disso aqui, claro, se eu quiser transformar, escrever a integral de Fourier disso, vamos usar, isso aqui é um pelinho, vou fazer o seguinte, eu vou dizer que isso aqui é V4 pelinho, V4, vamos botar aqui, W, mini, transformado de Fourier, está, aí aqui é pelinho, está tudo pelinho aqui, e aqui como o original é menos IPX, aqui vai ficar I pelinho X.
E esse aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que trabalhando com o momento P. Vou nem escrever tudo de novo. Vai ser a mesma coisa, só que com o momento P. Então, aqui vai aparecer WI tilde P. E aí é a menos IPX, obviamente. Tá bom? Tudo bem? Então agora, vamos vir para cá. Então quando eu pegar, então, quer dizer, porque os dois estão na mesma expressão, cada um tem tem uma variável muda e uma variável de integração que é P ou P', então como o Felipe falou, eu posso botar P nos dois. Então eu vou convencionar que tudo que é estar, eu estou chamando de P' e tudo aqui que não é estar, eu chamo de P. Então nessa expressão é a mesma coisa. Eu poderia colocar P' aqui ou P aqui, mas para uniformizar, como os W estar aqui estão aparecendo com P', eu vou fazer, aqui tanto faz, eu posso botar P' ou P', que é variável de integração. Mas eu vou escolher, para ficar uniforme com isso aqui, a mesma coisa. Eu vou escolher que o W mini, eu vou usar a coordenada P. Então, vou trabalhar com a coordenada P, então vai ser a menos I dx. E o W que está estar, para ficar em sintonia com o que está desse lado aqui, eu vou usar o que está estar, vou usar a coordenada, a variável P' de integração. Vai ficar W transformada de Fourier estar, do P', então aqui é claro, aqui vai ficar aí o P' x, e aqui vai ficar a menos I dx. Eu estou colocando assim. Então, claro, se a gente agora expande isso aqui, vamos pegar a versão em Fourier disso aqui, é só separar as ondas planas, então eu vou colocar aqui a expressão da corrente no espaço dos momentos. Deixa eu colocar aqui. Então, agora a corrente no espaço dos momentos. Então, a corrente vai depender do P' e do P. Então, eu vou fazer o seguinte, vou ficar carregando, lembrar que no final do dia tem um fator menos I que a gente precisa reconstituir. Vamos esquecer esse menos I por enquanto, não ficar carregando toda hora esse menos I. Então, é lembrar que essa expressão aqui, só que a gente está omitindo aqui, por favor, do menos I. Então, no final a gente recupera ele. Vou colocar aqui da forma que eu trabalhei, para a gente ir seguindo aqui. Então, eu coloquei a coisa desse modo aqui. Então, o primeiro termo, então isso aqui é dmi, wni estar, menos dni, wni estar. Então, o que eu estou fazendo é assim, vamos abrir essa expressão aqui em função dos momentos. Então, isso aqui vai ficar... então, tem outro cuidado aqui, que vai ser o seguinte, quando eu derivar aqui, vai cair um i. E quando eu derivar aqui, o que é que vai ser? Dmi do wni estar. E aí, quando eu aplicar o dmi, vai cair um i. Então, vamos fazer o seguinte, esse i vai cair aqui, vai cair um outro i aqui, que vai se juntar com esse menos i. Então, vai dar 1. Então, vamos esquecer, por enquanto, vamos esquecer os i se compensar. Então, deixa eu colocar as coisas aqui sem o i. Ficou assim. Então, o primeiro termo vai ficar, como eu estou usando o momento P' aqui, quando eu derivar dmi em relação a w'i, eu vou pegar o P', vai cair um i P'. Então vai ficar, agora já compensando os i's, vai ficar P' mi, w'i estar, do P', menos P' mi, w'i estar. Bom, aqui tudo é til, né? Porque agora, sempre que tiver de P' é porque é transformada de Fourier. Não vou nem botar mais do tipo para não sobrecarregar muito a notação. Então, é menos P w'i, tá certo? P, e aqui w'i, e fechar aqui, né? Fechar aqui, parece. E aqui é o w'i. E aí, pegar o outro termo aqui, vai ser menos. E aí, quando eu derivar de novo, agora só que aqui, eu vou estar derivando, dmi do w'i. Então, vai aparecer, aqui vai aparecer o menos t. De qualquer maneira, o i eu já tirei e joguei lá para fora. Então, vai aparecer aqui menos pi w'i estar de t.
PI. E aqui vai ficar para nós o W, né? Fica sozinho, mas não aparece nenhuma derivada dele. W listar de PI. Então foi só uma escolha para uniformizar. Porque na hora de tirar as regras de Feynman, é sempre bom manter todo mundo com a mesma estrutura. Tudo que é estar com o momento PI, tudo que é sim. Mas é uma escolha conveniente porque são dois termos independentes. Então eu podia colocar P aqui e P' aqui, mas poder uniformizar, de repente eu posso fatorar coisas. É bom que tudo que tem estar tem linha e tudo que não tem estar não tem linha para poder ficar homogêneo, para o padrão ficar aqui homogêneo. Aqui eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Vamos observar esse termo aqui. É uma primeira observação que não é o que a gente quer fazer, mas eu só queria chamar a atenção para esse termo aqui. Esse termo aqui tem a seguinte estrutura: P' W star, W. P' W star, W. Então vamos escrever esse termo aqui assim. Ó. Podemos escrever ele assim: ó. P' alfa, W, beta star de P', W, gama de V. Pegando esse termo aqui, todos esses termos têm essa estrutura: um P', um W star de P' e um W. Esse termo, esse tem a mesma estrutura. Vamos fazer o seguinte: esse primeiro termo aqui, ó, eu vou ter um P' mi, e aqui eu tenho isso aqui. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso multiplicar isso aqui por um delta de alfa mi. Aí, ó, delta de alfa mi, vezes esse cara aqui, me produz um P' mi. E aqui esses dois W's, ó, eles estão contraídos. Então eu posso colocar aqui um eta de beta gama. Então esse primeiro termo aqui recupera isso aqui. E aquele segundo termo, justamente por isso que eu quis uniformizar a notação. E aquele segundo termo, esse P' aqui fica mi. Então eu posso colocar assim, um delta de mi alfa. E agora, o mi é esse cara, então esse aqui é delta de mi alfa, o alfa fica mi, perfeito. E agora, o beta fica mi, não é isso? O beta fica mi, então isso aqui vai mudar. E tem esses dois aqui contraídos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer alfa gama. Então vai ficar, esse cara está em cima, esse cara está em cima, né? Então vamos botar assim, esse vai ficar no eta de alfa gama. E aí contrai esse cara com esse cara. Vamos botar aqui. E agora esse cara aqui é gama, ficou sozinho. Então eu vou botar aqui um delta de gama mi. Certo? Então ficou o seguinte: o mi é um índice que está em cima, beta, alfa, beta e gama tem que estar embaixo, porque aqui tem esse ponto tudo ok. Agora observe o seguinte: Beta, oi? beta mi. Delta, beta mi. É beta mi, eu errei. Está errado. Beta mi, desculpa. Tá certo. Então, se a gente olhar essa expressão, a gente observa o seguinte: o mi está no mesmo lugar. Só foi muito rápido. Não, eu só peguei essa expressão, mostrei. Não, está certo, mas a gente Então vai lá. Vê se está tudo certinho. Tem que o alfa fica mi, fica P' mi, e esses dois aqui contraem. Beta gama contrai, é o que está dando aqui, contraindo. Aí depois esse termo aqui. O mi está contraído com W. Então eu tenho, na verdade, que contrair o alfa com gama. Então eu tenho o eta de alfa gama. Que aí contrai esses dois. E esse cara fica livre, que fica o mi. Certo? E aí a gente observa o seguinte: essa expressão, o alfa está no lugar fixo e o beta está no lugar fixo. Ela é simétrica em mi e gama. Aqui ficou mi e aqui é gama. Agora, aqui nesse caso aqui, o beta pegou o mi e o alfa pegou o gama. Então essa expressão aqui é simétrica em mi e gama. Então a gente pode observar, ela fixou o alfa aqui e o beta aqui, o alfa e o beta estão fixos e mexendo isso aqui. Só olhar aqui, o índice livre que eu tenho aqui é o sigma mi. Então eu posso dizer o seguinte: se vocês se lembrarem, né, do nosso grupo de Lorentz, isso aqui eu posso apagar, porque a gente já comentou sobre isso. Se a gente lembrar lá da nossa representação vetorial do grupo de Lorentz, se eu pegar o gerador do grupo de Lorentz, por exemplo, sigma ou sigma, capa lambda, isso aqui é menos i
delta de kappa rho é delta de lambda sigma, menos delta de lambda rho, delta de kappa sigma. Então isso aqui é a representação, né? Quer dizer, são os operadores geradores do grupo de Lorentz, ou seja, os operadores de spin na representação vetorial do grupo de Lorentz. Então, se a gente observar essa expressão aqui, aí outra coisa, essa expressão aqui, ela é antissimétrica em kappa lambda. Então, essa expressão aqui é antissimétrica em mi gama. Se eu botar aqui, eu boto o mi, né, o alfa aqui, e mi gama. Então, se eu trocar o mi por gama. Então, isso que está aqui, para a gente observar bem, se eu multiplicar isso aqui por mi, deduzir que sai. Então, isso que está aqui, eu posso escrever, eu vou botar aqui em cima também. Isso que está aqui, a gente pode escrever como I sigma de mi. Isso aqui é o mi veio para cá, toquei alfa com beta, né? Isso aqui é antissimétrico em alfa beta. O mi ficou parado e o gama ficou parado. Eu troquei alfa com beta. Então isso aqui é sigma de mi gama alfa beta. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, você vai ficar delta de mi alfa eta de gama beta menos delta de mi beta eta de gama alfa. Então, essa combinação que aparece naturalmente aqui, quando eu coloco isso, escrevo isso dessa forma, aparece automaticamente aqui a matriz de spin. Então, a gente pode dizer o seguinte: esse primeiro termo aqui, eu vou apagar, e vou escrever ele dessa forma. I T' alfa então eu posso botar aqui, se eu quiser posso botar, botar aqui embaixo, vou botar esse P' alfa aqui embaixo, o W beta star de P' e o W gama de T. E aí aqui posso escrever até se quiser assim. Até mais fácil de ver assim, botar aqui. Se beta está de P', aí aqui vai ficar a matriz de spin, sigma I, elemento alfa beta, né? E aqui vai ficar W gama. Então esse é o primeiro termo. Então a gente fica exatamente como lembrando do grupo de Lorentz, do caso fermiônico, psi barrado, sigma mini, psi. E essa matriz sigma mini é a matriz de spin, e os índices dela é que acoplam esses dois caras aqui. Então ficamos com essa. E isso aqui, quer dizer, isso aqui é a corrente J-mi. É isso aqui que no final do dia vai se acoplar como fóton em momento que, né, pela transformada de Fourier, P' menos P'. Não estou nem colocando isso, estou só colocando a fórmula. Depois a gente fala da fórmula. Então, o que a gente está mostrando é que esse primeiro pedaço aqui, ele fechou com a dependência clara, né, do spin. Agora, se a gente fizer a mesma coisa aqui, a gente vai ver que nada muda aqui. A diferença só é um sinal menos aqui, um mais aqui, mas é a mesma estrutura. Então, isso aqui a gente pode fazer o mesmo procedimento, tem um sinal menos aqui, e aí aqui a gente faz a mesma coisa, fratora isso aqui alfa, isso aqui beta, isso aqui gama, como a gente fez aqui. E usa a matriz de spin. Então, esse segundo termo que eu vou colocar para vocês, ele ficou assim. Já vou botar a resposta, não vou fazer, porque é exatamente o primeiro procedimento, só muda um pouquinho a ordem dos índices. Mas o segundo termo, então, fica assim. Já preparei a resposta aqui. Ele vai ficar, só que tem um sinal menos, tem outro sinal menos, ele vai ficar assim, vai ficar mais I. Vai acontecer uma compensação de sinais aí, e aí a gente vai ter mais I, aí vai ficar assim, P alfa, que é o momento que está aparecendo aqui no segundo termo, é o P alfa. P alfa, W
estar. Vou botar tudo embaixo aqui. Aqui deixa eu ver uma coisinha só. O beta está em cima embaixo. Alfa, beta, então eu vou pôr alfa, beta, estar. Só que o beta estar também é de pelinha. Então ficou beta estar de pelinha. Aí aqui ficou sigma. Sigma mi beta. Só vai trocar essa ordem aqui. E aqui é sigma mi beta, aqui alfa gama e aqui o dado gama. Deixa eu ver só se eu estou copiando certo as notinhas aqui. Ficou pelinha, se beta está de pelinha, sigma mi alfa beta e aqui o dado gama. Perfeito. O segundo tempo ficou mais item mi aqui do genérico, não mi global. Vou fazer até o seguinte, vou tirar esse i daqui e vou tirar esse i daqui, multiplica aqui por menos i. Então, menos i. Opa. Só para botar aqui, só para limpar aqui. E aí aqui ficou P alfa, W beta está de pelinha, W grama de P, sigma mi beta alfa gama. Então, só queria chamar a atenção para o fato de que, se a gente olhar a transformada de Fourier da corrente, que é quando é o que a gente usa para fazer os cálculos com regra de Feynman, a gente acopla a corrente com o campo de Gauge. Então, no espaço dos momenta, fica bem clara a presença explícita do spin no vértice. Coisa que não acontece. É bom a gente comparar com o caso fermiônico. No caso fermiônico, a coisa fica muito mais camuflada, porque o vértice eletromagnético, no caso fermiônico, é psi barrado gama mi, psi. Então o que a gente tem é o psi barrado, quer dizer, no vértice a gente tem o U barrado de pelinha, gama mi, U de P. Então esse é a transformada, é a visão, né, no espaço de Fourier dessa corrente eletromagnética fermiônica. Só que então a corrente eletromagnética fermiônica, se a gente olhar, a gente não vê a estrutura de spin. E vem a matriz gama mi, essa matriz que mede o spin na representação espinhal não é o gama mi, é o sigma mi. Então, aqui a gente tem aquela discussão que a gente fez no curso passado da decomposição de Gordon, mas a decomposição de Gordon tem uma outra coisa, ela pressupõe que as funções de onda que estão no acoplamento sejam on shell, ou seja, elas satisfaçam a equação de onda, satisfaçam a equação de movimento. Né? Aqui, nós não usamos esse cálculo hora nenhuma, porque nós estamos usando diretamente os campos, ou seja, as funções de onda, as configurações da partícula do spin 1, sem usar em qualquer momento a equação de movimento ainda. Então, e o spin já aparece. Aqui na equação de Dirac, na formulação de Dirac, então, esse é o vértice eletromagnético. O vértice eletromagnético ele tem o gama mi. O aparecimento do sigma mi, que é a matriz de spin do espaço exterior, só vai ficar claro depois que eu fizer o acoplamento. Ou a corrente, se eu fizer acoplamento aqui com uma mi de Q, onde a gente sabe que P' é igual a P mais Q, aquela história de sempre, né? Fazer transformada de Fourier de tudo, então a conservação do momento P' P mais Q. E aí a gente só vai poder ver a estrutura de spin com a decomposição de Gordon. Aqui a estrutura de spin já está presente no vértice. Eu queria chamar a atenção de vocês. Então, só para colocar essa observação, que não é uma observação inconsequente, ela vai ter consequência lá na fora. Então, observemos, né, o aparecimento, né, e do que são os operadores de spin? Os operadores de spin são justamente os geradores do grupo de Lorentz. Como a gente falou lá no início do curso, os geradores do grupo de Lorentz são os geradores associados à simetria de Lorentz local. As cargas conservadas, né, da simetria de Lorentz local são os geradores de spin, que são justamente os geradores do grupo de Lorentz. Então, observemos o aparecimento explícito do operador de spin já na estrutura
que vale a pena ressaltar na estrutura off-shell, da corrente do spin. No caso fermiônico, equação de primeira ordem. No caso do ozônio, equação de segunda ordem. Então, o aparecimento desse momento é crucial. E a gente observa bem o seguinte: o índice da corrente, ele é sempre o índice do operador de spin. O índice do operador de spin, ele tem que estar sempre presente no índice da corrente. Essa estrutura aqui é importante a gente ressaltar. Então, esse Mi aqui, esse Mi aqui. A corrente, ela, que é justamente ela que vai se acoplar com a Mi, J Mi. Então, quem vai se acoplar com o fóton é justamente o spin, o tensor de spin. Não são as componentes do campo, é o tensor de spin daquele campo. Por isso que a gente trabalhou bem aquela questão do spin no início do curso, para poder ver a estrutura interna, da interação, quer dizer, o papel do spin na interação. Quer dizer, o spin, ele arrasta a carga. Porque, na verdade, o fóton, ele se acopla com o spin. E quem está trazendo a carga são esses objetos aqui, são os campos carregados. Tá? Então, o spin, ele é que faz o acoplamento e a carga, ela pega carona no acoplamento. Vamos colocar dessa forma. Por isso que é importante, por isso que, no caso de partículas neutras, a interação eletromagnética tem que acontecer. Porque se a partícula é neutra, mas tem spin, o spin procura o fóton. Agora, claro que se a partícula é neutra, ela não vai poder arrastar a carga. Então a carga ela vai arrastar, mas através das flutuações quânticas. Ela não vai arrastar a carga diretamente. Ela vai, o campo se acopla com o fóton, aí as flutuações de campo no vácuo vão fazer com que as cargas se acoplem indiretamente. Quer dizer, então a partícula neutra, ela tem um acoplamento com o fóton via flutuação do campo. Pois não, Luiz? Uma dúvida, em relação a esse off-shell aí, quando o processo dedutivo da corrente de Mendel, ela leva em conta as equações de movimento. Isso, se você quiser usar as equações, você leva em conta as equações de movimento, isso sim é verdade. Então, nesse sentido... Nesse sentido, obrigado pela observação. Nesse sentido, é um pouco de... porque quando você pega a corrente fermiônica, ela também leva em conta as equações de movimento, mas o spin não aparece. Aqui vamos colocar essa observação. Obrigado, Luiz, vamos colocar o seguinte. Observamos o aparecimento do operador aqui na estrutura. Vamos botar aqui, esse off-shell, aqui vamos colocar. Esse é um off-shell no sentido de que a gente não precisou, então vamos colocar o seguinte, na estrutura da corrente, do spin, sem recurso, é melhor, eu acho que essa observação é muito pertinente. Na corrente, na estrutura da corrente de spin 1, sem recurso, isso, sem recurso, decomposição de corda. Porque de fato, na hora de deduzir a corrente de Mendel, a gente usou a equação de movimento. Então, de uma certa maneira, a estrutura off-shell está em corrente. Só que a gente, no caso fermiônico, a gente precisa ir além e ainda precisa usar a decomposição de borda. E aqui não. Boa observação. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês para esse primeiro ponto. De que o spin está conectado diretamente com o operador. Quer dizer, o spin está sempre... O operador está ligado ao fóton. Isso que não, quando você acopla a corrente, você acopla J-Mi. Então o índice é a corrente que se acopla com o fóton, mas quem dá a estrutura do espaço tensorial da corrente é o operador de spin. Então, na verdade, quando o fóton se acopla com a corrente, ele vai se acoplar com o operador de spin. Ele está se acoplando com a Mi, é sigma Mi a Mi. O campo W e o campo W star, eles entram como elementos de matriz, eles entram via o operador de spin, certo? É a corrente que diz que vai de reboque.
Aí a carga eletromagnética, a carga vai de rebote, vai de carona, porque a carga está aqui, esses campos que são carregados. Isso aqui é neutro, isso aqui não tem, isso aqui, quem é complexo são os campos. Quem carrega a carga são os campos. Então, quando o fóton se acopla com o spin puxa, né? Está dizendo que o spin está ligando a corrente, quer dizer, a estrutura de carga, ela vem por esse objeto aqui. Quer dizer, o fóton ele vai ver diretamente, vai ver o AMI. O AMI vai ver o sigma Mi aqui. E aí, esses objetos que são os elementos de matriz do spin é que vão carregar a carga, tá certo? Então, o spin tem esse papel fundamental na interação eletromagnética. Quer dizer, o fóton é spin 1, que a corrente tem spin 1 se acoplando com o spin 1, tá certo? Eu queria chamar a atenção. Agora, pode falar. se tu fizesse na tua lagrangiana, dado sigma, dado F1. O que tem? Não seria uma lagrangiana para considerar o projeto de espinho? Sim, se colocar isso como um termo do Lagrangiano. O Lagrangiano dado sigma vezes F1. Quer dizer, já está lá. Se você pegar a equação do campo vetorial acoplado no campo de gauge e usar transformada de Fourier, quer dizer, isso aqui é o que está lá na ação. Quer dizer, quando você acopla o campo carregado, coloca a derivada covariante, coloca o campo de gauge e joga na ação do campo de spin carregado, e a derivada, como você está fazendo isso aqui. Meio, né? Isso aqui. Dmi, Mi, menos Dmi, derivada covariante. Mi está. Mi, Mi, Dmi, mais um meio. G2, W está. W. Quando você escreve essa ação para o spin 1 carregado, já acoplado minimamente ao campo eletromagnético, dessas derivadas, desses termos aqui, vai aparecer exatamente essa corrente acoplada com a mídia. Tem dois termos, né? A gente tem o acoplamento vetorial, que é o acoplamento bosônico. A gente vai ter alguma coisa do tipo W star, derivada de W, a mídia, que é essa estrutura que está lá. Dois campos, desde uma derivada e o A. E depois vai ter o famoso quadro vértice, W star, W, A. Esse vértice, matéria carregada, fóton, matéria carregada, fóton, fóton. São os vértices eletromagnéticos que estão presentes aqui. Então, esse vértice aqui, ó, já é aquilo lá. Então, quer dizer, o spin, você não precisa colocar isso na ação, já está na ação. Você não precisa colocar um termo explicitamente. Quer dizer, mesmo que ele não esteja manifestamente assim à primeira vista, ele está embutido. Quer dizer, é uma questão de cosmética. Eu mexo ali nos índices, né, e mostro que, na verdade, o operador de spin está dentro. Então, a interação do fóton com o spin já está embutido nesse vértice aqui. Esse vértice aqui sai daqui. Certo? Agora, aí, deixa eu pensar um pouquinho. Bem sim. Aí está o quê? Ele não é invariante de gauge, mas no todo ele é invariante. No todo é invariante de gauge. No todo é. Muito bem, então essa é a primeira observação, só para deixar aí clara que tem uma dependência do espírito nas regras de Feynman, da QED vetorial, na eletrodinâmica de bósons de spin carregado, a matriz de spin está embutida. Isso aqui tudo, quer dizer, depois se eu for olhar a aproximação não relativista, eu desvio aí pela função de onda, que quem domina é a parte vetorial, isso aí as aulas passadas a gente vai precisar retomar. Agora vamos para a segunda parte que eu queria mostrar para vocês. Eu dei uma adiantadinha porque tem muito cálculo aqui que é essa passagem de Malgeri, então não vale a pena. Eu vou querer colocar só a estrutura dos resultados, eu vou colocando passo a passo para quem quiser checar passo a passo vai checar. Que é o seguinte, então vamos voltar para a nossa corrente. Então nós vamos voltar para a nossa. Fazer um acordo aqui
Não tem problema, tanto que a carreira não tem paciência para esses I menos I quando o cálculo é assim geral. E depois, quem quiser fazer, reproduz direitinho em cada I no seu lugar, mas eu vou omitir todos os I's, tá? No final do dia deve ter um I sobrando lá. Eu vou omitir todos os I's. Então é só pegar a estrutura mesmo. Então, já vou deixar até aqui o que está escrito: omissão voluntária de todos os I's globais. Todo fator genérico, claro, se for relativo não, mas se for um fator I que multiplica toda a equação, estou esquecendo. Quando eu trabalhei isso aqui na viagem de Salvador para cá, e aí eu falei, não vou pensar nos I's, não vou pensar só na estrutura geral, só para poder garantir os resultados. Tá bom. Teve turbulência e a letra ficou feia, alguém tirar cheirosa. Foi na região de turbulência, quando passou ali no Espírito Santo, veio para cá, lá da Bahia, aí começa a balançar muito, ficou a letra quebrada, né? Mas quando eu saí de Salvador, a letra estava bonitinha, porque o tempo estava bom. Então tá, vou botar só aqui. Corrente, então, já esquecendo os I's, a corrente tem essa estrutura aqui. Vou colocar assim, J-I, pelinho, aquela que a gente escreveu ainda agora, J-I de pelinha aqui, né? Agora vai ser W estar, pelinha, mas é a mesma história, tá? Tudo que tem estar no pelinha, tá? Tudo que não tem estar vai. Então a gente já fez isso aqui. As equações de movimento já estão declaradas, a gente já viu que a equação de movimento onde tem o estar vai aparecer como sinal mais, a equação de estar vai aparecer como sinal menos. Oi? Parece que é só mais no meio. Aqui. Não, por enquanto não. Por enquanto aqui, deixa eu ver aqui no estar de Eu movimento. diria que essa corrente aí é derivada do teorema de Neto, não teria Lagrangiano. Essa aqui veio do teorema de Neto. Estamos no Chupo Lagrangiano. Isso. Eu imaginando que eu tenho aquele Lagrangiano. Estou imaginando que eu tinha aquele Lagrangiano. Quer dizer, eu estou imaginando que o Lagrangiano livre é W mini estar, W mini, menos M2 W estar lá. Estou imaginando que eu estou partindo disso e estou fazendo o acoplamento mínimo. A partir desse Lagrangiano, quer dizer, quando eu derivo em relação à derivada do campo, produz isso, vezes a variação do campo. Essa corrente é a corrente de Weber associada a esse Lagrangiano. Transformação de grade. Isso, transformação de fase. Transformação de fase. Campo de matéria. Tá? Então tá legal. Então vamos lá. Então a gente tem aqui. O Felipe, só vai aparecer o sinal mais quando você abrir o W em função dos peixes. Se você pegar aquele W lá, pelinha, W, linha, esse aqui é estático. Porque aqui eu não abri em nenhum momento, tá certo? Isso aqui é W mini estático, isso aqui é só a transformada de Fourier das funções, dos field strengths. Se você abrir os field strengths em função dos momentos, aí sim, aqui vai aparecer um momento que aqui está, vai aparecer um momento mais, e aqui vai aparecer um momento menos. Aí esse menos com esse menos fica mais. Mas aí se você fizer a abertura, se você derivar aqui, que aqui vai aparecer um momento menos. Porque a gente está fazendo sempre assim, o campo, a fase dele na transformada de Fourier é menos IPX. E o complexo conjugado, obviamente, ele vai com mais IPX. Então, se você aqui abre a derivada desse em relação a isso aqui, você está produzindo essa derivada. Então, você vai produzir aqui um I pelinha. E aqui, se você for abrir esse derivado, aí você vai estar derivando, você vai abrir menos IP, menos fica mais, então fica tudo mais. Mas se você tiver um momento explícito, eu não estou abrindo o momento, eu estou deixando field strengths, né? Quando eu abrir o momento, o sinal vai ficar só mais, tá bom?